Eu convido a atenção de vocês, a preciosa atenção de vocês, para a leitura da Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Nós leremos dos versículos 18 ao 24. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 18 ao 24. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Deus nos abençoe. O autor da Epístola aos Hebreus coloca aqui dois momentos absolutamente distintos na vida das pessoas que buscam o seu crescimento espiritual, e quem busca o seu crescimento espiritual, busca, obviamente, a salvação. É isso que nós buscamos com a nossa elevação espiritual. Ninguém quer ir para o inferno, nós queremos alcançar o céu, e por isso nós buscamos orientação segura nas Escrituras Sagradas, no relacionamento de intimidade com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. É porque é isso que nós queremos alcançar o céu, e nós queremos alcançar o céu juntamente com os nossos queridos. Qual é o papai, qual é a mamãe que quer ir para o céu e deixar os seus filhos indo para outro lugar que não seja o céu? Qual a esposa que quer ir para o céu e deixar o seu marido indo para outro lugar que não seja o céu? Ou o contrário disto, ou os filhos que, alcançando o céu, gostariam de ver os seus pais em outro lugar que não seja o céu. Porque a nossa vida e a de todos nós tem alguma coisa muito em comum, ela é finita, ela termina. Nós haveremos de um dia atravessar esse rio, que é inevitável que atravessemos, todos nós atravessaremos esse rio num determinado momento da nossa vida. E quando chegarmos do outro lado deste rio, o que é que terá nos fiado um momento bom, um momento de elevação, um momento de eterna presença com o Senhor Jesus Cristo? O autor aos Hebreus trata exatamente desta situação na epístola, no trecho, nos versículos que acabei de vos ler. E trata de uma forma tão singular que o contraste é absurdamente grande, significativo. Ele fala que no Antigo Testamento, quando Deus se manifestava mais diretamente, porque não havia então a mediação do Espírito Santo para todas as pessoas, o Espírito Santo era concedido para uma tarefa específica na vida de uma determinada pessoa, e depois o Espírito Santo era recolhido. Assim como aconteceu com Moisés, por exemplo, com Sansão, por exemplo. Sansão, que era um homem que tinha a unção do Espírito Santo, por pecar, por desobedecer a Deus, perdeu essa unção do Espírito Santo. O Espírito Santo foi recolhido num determinado momento, e no último momento da sua vida, ele pediu misericórdia e que o Espírito lhe fosse concedido mais uma vez. Tendo sido concedido, ele derruba as colunas de onde ele estava aprisionado e de onde ele havia sido cegado, e derruba o templo. Derrubando as colunas, ele derruba aquele templo, matando não só ele, como todas as pessoas que estavam ali. Então o Espírito Santo era dado para determinada tarefa e logo em seguida era retirado. Portanto, era necessário que alguém intercedesse pelas pessoas no Antigo Testamento, daí a presença dos sacerdotes.
Sacerdotes eram pessoas que ofereciam sacrifícios a Deus no lugar das pessoas que não poderiam fazê-lo porque estavam em pecado. O pecador não poderia por si próprio chegar e apresentar um sacrifício a Deus. O próprio sacerdote tinha todo um ritual de purificação antes de apresentar o sacrifício em nome de outras pessoas ou em nome de outra pessoa. Na época de Moisés, isto era ainda mais complicado, porque eram os momentos em que Deus se manifestava para as pessoas, e principalmente para Moisés, que era portador da mensagem de Deus ao povo, e depois, no caminho de volta, era portador do anseio das pessoas para o próprio Deus. Moisés, então, servia de intermediador entre as pessoas e Deus. Mas a manifestação de Deus é tremenda. O poder de Deus é inimaginável. E quando Deus se apresenta a uma pessoa, nenhum ser vivo pode permanecer viva diante da gloriosa manifestação da santidade de Deus. Qualquer ser vivo que visse a Deus seria imediatamente fulminado, perderia a sua vida. O próprio Moisés, quando pediu para ver Deus durante um pequeno instante, recebe orientação. Deus diz para ele: olha, Moisés, tem aqui uma rocha, nesta rocha tem uma fenda, você vai ficar do outro lado da fenda, você vai olhar pela fenda, eu vou passar do lado de cá de costa e vou colocar a minha mão entre a minha presença e a fenda, e você então terá essa experiência muito rapidamente. E quando isto acontece, Moisés entra num processo de deterioração, e todo o seu cabelo fica branco, o seu rosto fica aceso como uma lâmpada, e é nesta condição que ele volta para as pessoas que estavam esperando lá embaixo. E as pessoas ficam assustadas de ver o Moisés aceso como uma lâmpada. Mas é isso que acontece. Por isso Deus não podia se apresentar diretamente para as pessoas. O próprio Monte Sinai, onde as pessoas tinham ali as manifestações de Deus, era terrivelmente temido pelas pessoas. Um próprio animal que tocasse o monte sem autorização deveria ser apedrejado até a morte, tamanha santidade do Deus que habitava no Monte Sinai. Então veja que mesmo tendo a mediação de Moisés entre Deus e as pessoas, a experiência que as pessoas tinham com Deus era de medo. E quem é que não ficaria com medo numa situação dessa? Quem é que não temeria perder a vida diante de um Deus quando estava buscando a salvação? Vai buscar a salvação, morre. Não porque Deus seria mau, mas por conta da santidade de Deus, que é absurdamente infinita. Não é Deus que quer nos matar, é o nosso pecado que nos aniquila diante de tanta santidade. O próprio Moisés, percebendo a dificuldade desta tarefa, de ser intermediador entre a humanidade e Deus, entre os homens, as mulheres e Deus, chega um momento que, percebendo a persistência no pecado das pessoas, Moisés vai conversar com Deus. E já sabendo a resposta de Deus, Moisés diz mais ou menos o seguinte: olha, o pessoal lá, eu me afastei um pouquinho, o pessoal já fez uma imagem. Me afastei um pouquinho, o pessoal já fez um bezerro. Me afastei um pouquinho, o pessoal já voltou para o pecado. Então eu já sei o que vai acontecer, Deus. Eu já assisti esse filme. Por causa do pecado dessas pessoas, o Senhor vai fulminar todas essas pessoas. O Senhor vai castigar todas essas pessoas. Então, Deus, e isso está lá em Êxodo 32, aí Moisés diz assim: então é o seguinte, Deus, se o Senhor vai exterminar todas aquelas pessoas por causa do pecado delas, tira o meu nome também do teu livro da vida. Olha o desespero dessa intermediação. Moisés tentando levar aquelas pessoas à salvação. E percebendo que quanto mais ele fazia, mais as pessoas pecavam. Chega um momento que Moisés se sente derrotado e diz para Deus: Deus, não dou conta. O Senhor vai acabar com essas pessoas aí, então já acaba comigo também. E a resposta de Deus é a seguinte: eu abençoo quem eu quiser abençoar e eu extermino quem eu quiser exterminar. Ou seja, a experiência na busca de salvação continuou uma experiência de medo. Mas aí o autor da carta aos Hebreus faz uma outra ponte.
E agora ele mostra o novo Sinai. Agora o ser humano já não precisa mais oferecer sacrifícios e o ser humano não precisa mais lutar pela sua salvação. O autor aos Hebreus está dizendo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer essa intermediação entre nós e Deus de uma forma definitiva e perfeita. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que não é mais necessário uma experiência de medo quando nós nos relacionamos com Deus. Que embora continuemos sendo persistentes pecadores, a graça do Senhor Jesus Cristo é maior que qualquer pecado. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. A graça do Senhor Jesus Cristo é maior do que qualquer pecado. E aí ele nos conduz dizendo o seguinte, que quem alcança esta salvação oferecida por Jesus Cristo, não tem motivo para medo, não tem motivo para tristeza. Então é inconcebível agora nós encontrarmos um cristão com medo de Deus. Porque o que nos leva a ter medo de Deus é o pecado, é o pecado. Percebeu já a criança quando apronta alguma coisa assim, quem tem filhinho pequeno aí, até o filhinho com um pouquinho mais de idade, quando os filhos aprontam alguma coisa, não fica aquela carinha assim meio assustada, né? Começa a ficar mais afastado. Isso as pessoas em todas as faixas de idade, quando apronta alguma coisa, eu tinha uma amiga que ela dizia que quando o marido chegava com flor em casa, ela já ficava preocupada. Falei, ele aprontou alguma coisa. Né? Então muda o comportamento, as pessoas ficam mais arredias. E quem é que faz isso? O pecado. O que é que nos faz sentir medo de Deus se não for o pecado? Somente o pecado. Porque nós sabemos que temos culpa no cartório. Nós temos consciência de que não estamos adequadamente justificados diante de Deus. E isso acontece simplesmente porque nós não compreendemos, nós não assimilamos o tamanho infinito do sacrifício de Jesus Cristo pelos teus pecados. Não há nenhum pecado que seja tão grande quanto o sacrifício de Jesus Cristo. E por isso nós deveríamos trocar a alegria, nós deveríamos trocar o medo e a tristeza pela alegria. É isso que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo. Troquem a tristeza pela alegria. Em outras palavras, celebra a salvação. Mostra a alegria pela salvação que a salvação traz para a tua vida. Ah, mas a minha vida anda meio complicada. A tua vida anda complicada por uma série de circunstâncias, menos a vontade de Deus. O que Jesus providenciou com a sua morte é para que você, atravessando o rio, tenha uma eternidade de alegria, tenha uma eternidade de satisfação. Então, por que você vai prestar tanta atenção e gastar tanta energia para um momento ruim da tua vida, quando você tem toda uma eternidade garantida de alegria e de felicidade? Você agora não precisa ficar assustado com os alaridos da voz de Deus no Monte Sinai, tendo lá, com perdão da expressão, um comedor de arroz e feijão igual você, intercedendo por você. Agora não é mais isso, agora é o próprio Jesus Cristo que é perfeito, que é Deus. Consequentemente, não existe absolutamente nada que você possa fazer pela tua salvação. Nada. Então desconfie se alguém chegar para você e dizer assim, você precisa praticar boas obras para você se elevar espiritualmente, porque isso é troca. Se você pratica uma boa obra na intenção de se elevar espiritualmente, é troca, e não se faz troca com Deus. Nós não temos absolutamente nada que possamos trocar com Deus. Ah, eu não falto um culto para eu não perder a salvação. Não é o culto que te salva, o que te salva é Jesus, que é o motivo do culto. Ah, mas eu faço lá uma sequência de atividade de trabalho religioso, porque se eu não fizer esta sequência, eu vou andar para trás. Não há nada que você faça que possa fazer você andar para trás. Eu conversava com um amigo essa semana, quando ele disse que ele tinha dificuldade com determinados pensamentos, e eu disse, eu não tenho essa dificuldade, porque nada que eu consiga imaginar nesta minha miserável vida
pecaminosa é maior que a graça de Jesus. Então eu não preciso fazer absolutamente nada pela minha salvação, Jesus já fez tudo. Eu não preciso sequer tirar a minha vida, eu não preciso tirar a minha vida. Jesus já morreu por mim, eu não preciso mais morrer. Ele já morreu por mim. Então só me resta gratidão, meus queridos irmãos. Só a gratidão, mas nós temos que nos conscientizar disso. A salvação começa aqui, para depois chegar aqui. Não é o inverso. Não existe salvação pela emoção. Tive um tranco aqui emocional, chorei muito, me arrependi e fui salvo. E depois você continua com aquela vidazinha pequena, amarelada e cheia de pecado. Isso não é salvação. Salvação é transformação de pensamentos, de atitudes, de cosmovisão, de como você encara a vida, de como você se relaciona com as pessoas. Uma pessoa salva busca relacionamentos saudáveis, com pessoas boas, com pessoas que fazem a gente crescer, com pessoas que falam a mesma língua, com pessoas que adoram o mesmo Deus, com pessoas que servem o mesmo Senhor Jesus Cristo. Por que compatibilidade pode ter as trevas com a luz? Uma vez eu ganhei uma lanterninha muito bonitinha, e eu percebi que quando eu acendia a lanterna, a escuridão ia embora, e eu queria que a escuridão convivesse com a minha lanterninha, mas não tinha jeito. Uma coisa não convivia com a outra, a luz da minha lanterninha não se dava com a escuridão. Assim é a pessoa que é salva em Jesus Cristo. Já não tem mais prazer de andar e conviver com aquilo que é treva. Mas nós precisamos, como eu disse, apreender, assimilar e receber essa informação no nosso cérebro para que depois ela aconteça no corpo todo. E é nesta sequência. Imagina você quando você pega uma pedrinha e joga numa lagoa de água parada. Falei uma bobagem agora, né? Se a lagoa, a água está parada. Mas você joga lá uma pedrinha lá. Aí você vai ver que a pedrinha bate, ela vai fazendo ondazinhas em volta, né? E as ondas vão alcançando um espaço cada vez maior. É assim a salvação. Quando você se conscientiza dessa salvação que Jesus providenciou na tua vida, primeiro é aqui, depois no seu corpo todo, e isso depois começa a atingir as pessoas que estão à sua volta, primeiro os de dentro de casa, depois no trabalho, depois na vizinhança, depois na escola. As pessoas em volta vão sendo também atingidas pela salvação que aconteceu no teu coração, na tua mente. Mas se você não tiver essa apreensão, você não tiver esta captação, este sacrifício, esta salvação, não vai fazer sentido na tua vida. Mais ou menos igual aquele homem que foi condenado à morte porque cometeu um terrível assassinato. Ele foi condenado à pena de morte e aguardava então a pena de morte. Mas revoltado que ele estava com o pecado que ele praticou, ele começou a se punir. Esse é um problema das pessoas que se encontram e se percebem em pecado. Começa a querer se punir e vai se definhando. E aí o remorso e a depressão são vizinhos, são parentes próximos, né? O remorso pode levar à depressão e a depressão pode levar a tragédias maiores ainda. Então esse homem foi aprisionado, aguardando a sentença de morte, e ele começou a se punir, já começando que não aceitava a visita de mais ninguém, nem da sua própria mãe, de absolutamente ninguém, ficava enclausurado, não queria conversar com ninguém. Enquanto isso, sua mãe do lado de fora corria à porta de todas as autoridades, tentando uma comutação de pena para aquele homem, para o seu filho. Buscando todas as autoridades, ela encontrou uma autoridade que concedeu, então, a comutação de pena para o seu filho. Ela correu para dar notícia para o filho, que o filho havia tido a pena comutada e poderia deixar a prisão. E quando ela chegou lá na prisão, ele não quis receber a sua visita, porque ele já havia decidido que não ia receber a visita. Então ele não recebeu a informação de que ele havia sido absolvido. E aí lá, sem esta informação, ele tirou a própria vida, levado por um profundo e ineficaz arrependimento. Assim, meus queridos, pode ser a vida de uma pessoa.
que não entende o sacrifício de Jesus Cristo e o perdão que Jesus Cristo providencia para todos nós, fazendo com que a gente transponha o Monte Sinai do terror e do medo para um relacionamento de liberdade, de gratidão e alegria, cheio de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Abrace essa salvação. Viva essa salvação. E apresenta, mostra no teu rosto o que é que Jesus Cristo fez com a tua vida. Eu lembro, para encerrar, de uma musiquinha, não é tão antiga não, mas que dizia assim: só o poder de Deus pode mudar o meu ser. A prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. Então a gente só pode convencer as pessoas a partir do momento que nós estamos convencidos de alguma coisa. Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha esse resplendor da amizade e da segurança com o Senhor Jesus Cristo. Amém?